Fala pessoal, hoje o vídeo é sobre a quinta temporada de You e como ela foi muito decepcionante e cheia de falhas. Esse é praticamente o primeiro vídeo do canal, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, certo? É, o vídeo a seguir vai ter bastante spoilers, certo? E são quatro tópicos. A partir do segundo, é, eu vou ser um pouco mais agressivo na análise, então tenham isso em mente. Valeu, falou e bom vídeo. Reese é um personagem da quarta temporada e ele é introduzido como um escritor que está fazendo eleições para se tornar prefeito de Londres. Em resumo, ele é um crime um político. Mas, durante o desenrolar da quarta temporada, o Reese Montrose se revela como um assassino em série. Um serial killer igual ao Joe, praticamente. Mas essa revelação vem da parte dele e vem exclusivamente para o Joe, certo? E essa revelação acontece por conta que o Reese ele começa a matar todos os amigos do ciclo social da Kate, a obsessão do Joe da quarta temporada. Então ele mata o namorado dela, ele mata os amigos dela e tal. A cidade apelida o serial killer do assassino que comam os ricos, né? E quando o Joe ele abre uma brecha pra matar o Reese, porque querendo ou não, ele causou muitos problemas e ele colocava a culpa no Joe. Então ele implementava a prova, tipo, no bolso dele, na casa dele e tal. Então, por conta disso, o Joe, na primeira oportunidade de matar ele, mata. Só que aí que acontece a coisa estranha. Quando o Reese tá morto na frente dele, o Joe simplesmente começa a ver o cara de terno assim na frente dele. E aí ele começa a falar, cara, eu sou uma alucinação da tua cabeça. Tipo, eu não existo. Então, mesmo que ele ainda estivesse lá, ele era a representação da mente doentia do Joe. Sim, o Joe tava alucinando com um ladrão. Ladrão? É, um político. Só que o Reese, ele começa a aparecer em toda a temporada. Depois disso. Ele já aparecia, mas em todo episódio ele faz uma aparição. Porque ele é como se fosse um passageiro sombrio do Joe. É a parte que o Joe quer renegar dele mesmo. É... Só que aí que vem o erro. No final da quarta temporada, tem uma cena muito bonita. Muito foda, na verdade. Que é o Joe conversando com o Reese. Enquanto o Joe conversa com ele, ele vai desabafando, ele vai falando sobre o fato dele ser ruim, de que ele enxerga o Reese como uma alucinação, e nisso ele dá um abraço no Reese. Só que nisso que ele dá um abraço, eles estão em uma ponte, a ponte de Londres. Nisso que ele dá um abraço no Joe, né, o Joe dá um abraço no Reese, ele joga o Reese da ponte e logo em seguida se joga. Na teoria era para morrer os dois nessa queda. Só que o Joe acorda na cama de hospital, junto com a Kate, que foi lá no hospital junto com ele. Só que o Reese não aparece. Então dá a entender que ele tá morto. Tipo, a gente pensa, ok, o Reese ele morreu e o Reese não vai mais aparecer. Ele era uma alucinação, ele era um fantasma. Não. Na última cena do episódio, o Joe olha o seu reflexo e ele enxerga o Reese Montrose no reflexo. Aí você. Aí, beleza, você pensa assim. Ok, o Joe tá enxergando o Reese, então o Reese ainda existe. O Reese é o Joe.
Aí beleza, aí você pode me falar, ok, mas como assim esse é o seu problema? No final da quarta temporada fica explícito que o Joe aceitou o seu lado maligno. Ele se aceitou. Ele aceitou que ele é ruim. Não. Mesmo o Joe tendo aceitado a si mesmo, isso não tira o fato de que esse lado ruim ainda existe. Igual, deixa eu te dar um exemplo que você vai entender muito bem. No final da quarta temporada, o John mata o pai da Kate, certo? Enquanto ele tá fazendo o processo dele lá de matança, o Reese está olhando para ele. E ele está ordenando o Joe. Ele está fazendo, Joe, ele está falando, Joe, faça isso, corte aqui, tal, tal, tal. Na quinta temporada, o John mata o tio da Kate. E é uma situação extremamente parecida. Extremamente parecida que eu digo é que ele praticamente usa até o mesmo método que ele usou para matar o pai da Kate. E nisso, o Reese não aparece. E existem muitas mudanças de comportamento do Joe que literalmente parece que ele vira outra pessoa e ele só não muda. Como se o Reese não existisse mais. E aí você me pergunta, ok, então por que ele apareceu no reflexo? Não tem sentido. Eles pegaram o personagem e desapareceram com ele. Mesmo ele aparecendo no último episódio. Ele era um personagem muito bom e simplesmente foi desperdiçado utilizando uma desculpa ruim. Pra mim, esse é o primeiro ponto ruim da quinta temporada. Segundo tópico que me fez não necessariamente odiar a quinta temporada, mas me fez desgostar dela muito. A Bronte. A Bronte é introduzida como a nova obsessão do Joe, ficando acima da Kate, que ele está casado, e ela é introduzida tendo um passado triste, melancólico e com um ex-namorado abusivo, que ainda faz parte da vida dela. Eu não vou entrar no mérito da personagem parecer a porra do vilão do Shrek, mas o problema da personagem é que, mesmo ela sendo uma personagem odiável, você não consegue se apegar a ela, você não consegue entender ela. Uma personagem que era assim, mas você entendia ela, era a Candice. Ela era o reflexo do que o Joe fez com ela. E mesmo ela sendo uma personagem detestável, ela não era chata. As cenas que tinham ela tinha aquela tipo, sensação de caralho, ok, isso daqui é preocupante, isso pode dar merda. Aqui não. Aqui a atriz ela só não passa a vivência da personagem. E a gente precisa dessa vivência. Porque sem ela, a personagem só fica sem carisma nenhum. Ela não atua, entende? Então é muito maçante você simplesmente assistir a série com isso, certo? E nisso, o carisma zero dela, ou seja, a indiferença que a gente tinha pra ela, se torna ódio. Porque a gente descobre que ela tramou uma armadilha pro Joe. O nome dela não é Bronte, o ex-namorado dela não é abusivo, é só um amigo louco dela. E, de novo, na verdade, dessa vez eu vou entrar no mérito, sim. O grupo de amigos da Bronte, eles eles parecem a gangue do Scooby-Doo, sabe? Tipo, eu vou resolver os problemas do mundo e tal. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Enfim, o amigo dela entra na casa que tá ela e o Joe e simplesmente começa a gritar com a Bronte muito assim tal, quase bate nela. Ou seja, quando o Joe vê isso, ele fica numa pira de tipo, tá, eu preciso proteger a Bronte desse cara, do ex-namorado. Então ele pega, age em legítima defesa e mata o cara.
Aí chega as amigas da Bronte, grava tudo e manda o Joe pra prisão. E quando o Joe é preso, né, por conta disso, a fiança dele é paga e você se pergunta, tá bom, mas por que que a Bronte fez um nome falso, rede social falsa e tal? É simples, é porque ela era aluna da Guinevere Beck. Aí você fala assim, tá bom, ela era aluna, mas ela era melhor, não, ela era aluna da Guinevere Beck. E por algum motivo ela se sentiu muito triste após a morte dela. Porque a Guinevere Beck deu forças pra ela seguir a caminhada. E aí, o que que ela fez? Se sentiu na obrigação de vingar a Guinevere Beck, meu Deus. Só que aí, só que aí, é cômico. Ela começa por causa disso. Ela vive tanto tempo com o Joe que ela fica, ai, eu acho que eu tô apaixonada no Joe. Aí abandona o grupo de amigos dela e vai viver com o Joe. Então ela é uma personagem que nem as motivações dela fazem sentido. Ela começa a série odiando o Joe por causa da Guinevere, depois começa a amar o Joe, depois volta a odiar ele por causa da Guinevere. Ela dá uma volta, ela dá uma volta tão grande nas suas próprias motivações que você chega assim e fala, tá, mas é ilógico. A motivação dela é ridícula. Entende? E a motivação dos amigos dela foi o que eu falei. É uma motivação de tipo, juntos nós vamos mudar um mundo ruim. O único que tinha uma motivação boa era o amigo dela. O amigo dela tinha uma motivação boa, que é que o pai dele, o Dr. Nick, foi preso por conta do Joe. Então ele queria vingar o Joe. Elas não têm nada a ver com isso, certo? Elas só eram um bando de fuxiqueira, entendeu? Mas em resumo, a motivação da Bronte tá morta, certo? E a série tem que continuar, mesmo que que ela não esteja mais lá, né? Mesmo que a Guinevere não esteja mais lá. Aí ela começa, eu amo o Joe, o Joe, eu amo o Joe. Sendo que há 5 minutos antes ela queria acabar com ele. Aí chega no final da série. Os dois fogem, ai que maravilhoso. Aí chegou no final, estão numa casa, ela pega uma arma, aponta na cabeça dele e fala, dá o livro da Guinevere pra ele e fala, você vai reescrever o livro tirando as partes que você alterou. Ela ainda tava na pira da Guinevere Beck. Ó, eu vou montar a linha do tempo aqui pra vocês. Ela conhece a Guinevere Beck em 2018. Guinevere Beck morre. Na verdade, a gente não sabe se foi em 2018, mas é por aí mesmo. 2018 ela morre. Aí ela fica de 2018 até 2025 fuxicando a vida inteira do Joe. Em busca de, de vingar a Guinevere. Ele conhece o Joe fala com ela abandona a Guinevere, começa a viver com ele, depois acredita nas palavras da Kate e da Marianne. Ai, tô contra o Joe. Aponta uma arma na cabeça dele, obriga ele a reescrever o livro dela. E você, nesse momento, você está falando, Joe, mata essa mulher. Joe, mata essa mulher. Aí beleza. Aí chega no final. Depois, o Joe usa uma oportunidade e ele bate na Bronte, joga ela do terraço, dá um tiro nela, dá um soco, usando um soco inglês, assim, afiado, certo? Com lâmina, e depois afoga ela. E no final do episódio ela aparece viva. Ela é imortal, ela é imortal, ela é o Kratos. Ela é o Kratos, porra. E você pensa, tá, e o que acontece agora? Ela aponta uma arma na cabeça do Joe, os policiais chegam, o Joe é preso. O Joe fica preso e a personagem mais sensal possível, a personagem mais desgostável foi a que fez isso.
O problema não é o Joe ser preso, o problema é o jeito que isso é feito. Então a imortal ilógica e a mina confusa vai lá e prende o Joe. Nossa, dando essas características até parece a Júlia. Enfim, não é sobre isso que eu vou falar aqui. Esse é o meu problema. Eles trocaram o protagonismo do Joe e entregaram pra uma personagem feita para ser o desgostável. Detalhe, depois de tudo isso, ela não teve uma sequela. Não teve consequência. Terceiro tópico. Sim, a gente vai falar do Joe. Qual é o maior problema de Joe Goldberg? Você até me pergunta, ok, qual o problema com ele? Eu te respondo, o fato de nessa temporada ele esquecer tudo que ele aprendeu anteriormente. Cara, vai se fuder, ele enjalou a irmã errada da Kate, cara. Mano, é irreal isso. Ele apanhou para um caralho da Regan, sabe? E o problema do Joe é que parece que ele se esquece dos métodos que ele utilizava, os planejamentos que ele fazia, sabe? Além de que nos trailers a gente vê um Joe louco, a gente vê um cara descontrolado que não tá nem aí se vai perder tudo ou não. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que ele tem família, tem esposa. Então a gente pensa, ok, ele não vai botar tudo isso a jogo, em risco. Só que aí a gente chega na temporada e parece que ele não faz nenhum dos dois. Ele não é um estrategista do caralho, ele não é um assassino psicopata. Entende? E tipo, ele só não é nenhum dos dois. Eles tentam juntar os dois Joes, mas não conseguem. E o cara, ele simplesmente esquece dos métodos que usava. Igual, o Joe, nas temporadas passadas, ele ia e perseguia a Beck, sabe? Clonava o celular dela. Ele teve preguiça de ir atrás da vida da Bronte, sabe? O John nessa temporada, ele demonstra fraqueza tanto física, tanto mental, entende? O que é insano. Em resumo, o Joe parou de ser o que era antes para piorar sua situação atual. A cena dele desabafando com a Bronte é ridícula. E o problema não é desabafar, e sim é falar pra caralho, pra mina que literalmente traiu ele. Ela apontou uma arma na cabeça dele, entende? O Joe desconfiava da Love só do jeito que ela usava a faca e plantava acônito. Você vai me dizer que esse cara não ia desconfiar da Bronte? Ele perseguiu a Love Queen, jalou a Marianne e manipulou a Kate. Esse cara não ia desconfiar da Bronte? Não, não, não. Ele iria, entende? O personagem simplesmente esquece do que ele é e do que ele era. O Joe nessa temporada final parece uma sátira do Joe das temporadas anteriores, sendo isso uma coisa detestável. O Goat só acertou no momento que prendeu uma chave no braço. E pra você ver como é ilógico. Porque ele não confiava na esposa, mas confiava na Bronte. Entende? O personagem simplesmente é mostrado fraco e incapaz, chorando tanto na jaula quanto com a Bronte. Entende? E só um adendo. Quando é mostrado a live dele chorando, não era pra isso acontecer. Não tinha sinal na jaula. Isso é mostrado quando a Bronte fica presa lá, tenta pedir ajuda e não consegue. Então, ué, é furo de roteiro? Sim, é furo de roteiro. Voltando aqui no assunto. O problema não é chorar, mas no momento que ele entra na jaula e começa a desabar, é ilógico. Porque ele já entrou naquela jaula tantas vezes, já matou tanta gente, e ele só chora naquele momento? Sim, isso é ilógico e sem sentido. Sim, é ridículo que o Joe se torna nessa última temporada. Sinceramente, é totalmente decepcionante o que aconteceu com o Joe Goldberg. E essa descaracterização do personagem nessa temporada final. Último tópico. Final. Ai, cara. Puta que pariu. Esse final me deixa singelamente decepcionado. Ele é ruim, mas o problema dele não é ser ruim, é ser muito mal feito. Vamos lá, Bianchi.
Por que esse final é ruim? Começa a merda quando o Joe é preso na jaula. Beleza, isso já foi utilizado todas as temporadas, qual que é o problema? Ele é preso pela Kate, Nadia e Marianne. O John nunca teria caído na armadilha que ele caiu. Voltando ao ponto que eu falei que deixaram o Joe burro pra caralho. O que fizeram com o Goat é ridículo, é insatisfatório. Segundo ponto, o destino do jogo é detestável, é insatisfatório. Não por conta que ele é preso, e sim do jeito que ele é preso. Ele é rendido pela Bronte. Brother, a personagem mais mal escrita da série inteira. Vai tomar no cu, ela parece um Marquito. Então, assim, você assiste aquilo com ódio fudido, entende? E não é só por isso. Quando o Joe está na cadeia, você sente tristeza por ele ser o protagonista. Mesmo sabendo que ele merece tudo aquilo e muito mais. Isso é um reflexo de que os assassinos são exaltados pela sociedade. Até você ver que a Kate continua com dinheiro pra caralho, não foi presa e todo mundo acha que ela é santa, mesmo sabendo das cagadas dela. É hipócrita, é ridículo. Cara, terceiro ponto. Gangue do Scooby-Doo. Na moral, é ilógico o grupo da Bronte. Todo mundo toma as dores da Becky como se elas fossem melhores amigas. O único que tem razão mesmo é o amigo problemático dela. Tipo, esses personagens acham que o TikTok vai resolver algo? Puta que pariu, Blood. Aí você fala, não, Bianchi, isso é pra trama. Meu, aprofunda os personagens e não faça eles serem idiotas. Principalmente o protagonista, por favor. Quarta, falta de consequências. Ah, somos mulheres e somos fortes. Não vejo problema nenhum em mostrar força feminina, mas a Kate sobreviveu a um tiro. Ser queimada e levar uma martelada na cabeça? É uma mulher ou Kratos, caralho? Acontece a mesma coisa com a Bronte. Os atos delas e tudo que acontece parece ser reversível. Tipo, que porra? O Joe obrigou a Maddie a matar a irmã. Sim, claro. Agora ela fingir ser outra e não confessar, o crime é errado pra caralho. Aí chega no final, ela tem seus felizes para sempre com o maridão? Tipo, cara, não faz sentido. Então todo mundo tem seu final feliz, até mesmo aqueles que não merecem, mas o Joe não? Entende porque parece que ele simplesmente foi tirado para a merda? A série foi muito boa, mas isso é um desrespeito com os fãs. Eu, pelo menos, quando estava assistindo, eu me senti triste pelo final. O final é ridículo. O final é triste. O final é uma merda. Séries dramáticas não precisam ter um final feliz. A oitava temporada de Dexter que o diga. Mas tem que ser um final bom. Tem que ser um final bem feito. E esse final não é bem feito. Esse final é ridículo, sabe? Eu não gostaria de assistir mais uma temporada de You. Enfim, essa é minha crítica destrutiva sobre You. Eu acho que eles erraram muito feio. Se você curtiu o vídeo aí, se inscreve e tal. Se não quiser também, whatever, eu não posso te obrigar, mas valeu aí, falou e fui.